Bem-vindos à Sala Precisa. Eu sou a Laura. Eu sou a Gil. E esse é o nosso podcast. E nos últimos meses só davam notícias sobre as eleições nos Estados Unidos, né? Que aconteceram agora, no dia 5 de novembro, e chocando um total de 0 pessoas, o Trump venceu de novo. Pois é, nem a Taylor Swift, com sua legião de fãs mostrando apoio para Kamala Harris, conseguiu mudar o resultado dessa eleição. Mas é isso, né? A vida que segue, o dólar variando a cada dia, só aumentando, diminuindo, nunca dá pra saber. E é isso que acontece, né? Quando as pessoas não sabem votar. Pois é, e as eleições dos Estados Unidos podem ser complicadas de entender para quem não está acostumado, né, com os sistemas deles lá. E o processo eleitoral é bem diferente, cheio de convenções e detalhes próprios, e a política americana já foi tema de vários filmes e séries e outras coisas. Sim, algo tão presente e visível no mundo inteiro não poderia passar despercebido pelo cinema e pela TV. Das biografias, histórias de vida, os documentários com críticas afiadas, as telas já trouxeram uma infinidade de conteúdo sobre os presidentes e a política em si. Por isso, no episódio de hoje, a gente vai comentar algumas produções envolvendo presidentes, políticas, eleições, sejam elas biografias, ficcionais também, que tem bastante, dramáticas, de romance e até terror, porque filmes envolvendo políticas não faltam, tem muitos. Então não parem de ouvir o episódio por aí, tá? A gente não vai falar de política, que eu sei que é chato. A gente vai falar de produções bem legais envolvendo o tema, mas não tão aprofundado assim. Então continue ouvindo o episódio. Bom, acho que quando a gente fala sobre esse tema, né, um dos primeiros que vem na nossa cabeça, que é o que mais ficou famoso nesses últimos anos, foi House of Cards, que é provavelmente, né, com certeza a série mais famosa. E ela entrou em 2013 na Netflix e conta a história do Frank Underwood, um congressista que faz de tudo para chegar no poder. E ao longo das temporadas, eu não sei quantas que teve, porque realmente não assisti, mas o Frank, ele vai armando várias trapaças e planos corruptos para conquistar a presidência, sempre com a ajuda da sua esposa Claire. E conforme a trama vai rolando, você acaba aprendendo mais sobre o sistema político dos Estados Unidos e as intrigas entre os políticos e partidos. Por isso que a gente cita aqui House of Cards, né, que eu acho que é o maior exemplo para quem quer entender um pouco como funciona esse sistema político nos Estados Unidos, que é bem diferente aqui do Brasil. Então, como a Gil falou, a gente não assistiu a série, né, eu e ela. Quem já assistiu, não sei se ele acompanhou a série inteira até o final, mas é assim, só por cima, a gente vai comentar. E ainda mais, né, toda essa polêmica que rolou com o ator, que vocês já sabem, mas não tem como não lembrar da série que deu o start, né, na Locadora Vermelha. Bom, mas agora filmes, séries, documentários sobre o John F. Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos de 1961 a 1963, não faltam. E uma indicação que talvez muitos não conheçam é a série estrelada pelo James Franco, um dos meus atores favoritos, que tá sumido aí, que também já teve envolvido em polêmicas, né? Gente, diga um ator que não tenha se envolvido em polêmica, muito difícil hoje em dia. Que é a série 11-22-63, que é baseada no livro de ninguém menos que um dos meus escritores favoritos também, o Stephen King. Você acredita que eu não fazia ideia de que era baseado num livro, esse filme? Esse filme não, essa série. Sério? Não fazia ideia. Mas você assistiu a série ou não? Não, eu não assisti, mas eu sei qual que é, né? Por causa do James Franco, eu sei mais ou menos. Mas, gente, eu não fazia ideia, juro. Não... Porque assim, como eu não assisti, eu nunca... E do Stephen King ainda, né? Então, é até meio estranho, né, porque Stephen King, a gente vem na cabeça o It, né, a primeira coisa, ou sei lá, Iluminado. E coisas de terror, né? Então, mas como assim eu não assisti, então assim, eu nunca procurei saber nada, então por isso que eu não sabia que era baseado, né, mas a trama, ela envolve o Jake Epkin, que é o interpretado pelo James Franco, né, que é um professor de inglês recém-divorciado, e ele recebe a chance de viajar no tempo para 1960, lá em Dallas, no Texas, através de um portal misterioso criado por seu amigo AI, ou AI, não sei como fala. Acho que é Al, Não lembro agora, deve ser Al. E a sua missão é impedir o assassinato do JFK, né, o Kennedy, em 63. Mas ele enfrenta obstáculos como o Lee Harvey Oswald, que é o assassino do presidente, e a resistência do próprio passado e uma paixão inesperada, né, ao longo da série. Gente, eu assisti essa série assim, sem saber do que falava. Eu só vi que, tipo, foi na época, se não me engano, sabe quando saiu 1917? Aquele filme de guerra, que é o meu favorito.
favorito. Sei. Uhum. E sabe o ator principal? Não sei se você vai lembrar dele. Eu não lembro o nome dele, acho que é George alguma coisa. Mas o principal lá, o que sobrevive. Sei. Ih, já Sei. dei spoiler, gente, desculpa. Pra quem não assistiu o filme Mas é ainda. histórico. Então, é histórico. E, enfim, eu adorei a atuação dele. Eu falei, nossa, deixa eu pesquisar mais produções que ele fez, né? Porque eu não conhecia ele até então, ou se eu conhecia, eu não lembrava. E aí eu vi que ele fazia uma série com o James Franco, porque ele faz essa série. Ele não aparece muito, não é um dos principais, mas ele faz alguns episódios. E eu falei, nossa, é sobre o assassinato do presidente Kennedy, né? Que interessante. Eu não gosto muito de temáticas com viagem no tempo, mas essa é bem interessante, porque ele volta, né, igual a Laura falou a sinopse pra vocês, pra tentar impedir o assassinato do Kennedy. E é muito legal, porque assim, a gente sabe, acho que todo mundo sabe, né, a história do Kennedy, eu acho muito interessante. Tipo, imagina você tá indo lá na sua passeata, né, e você levar um tiro, morrer ali na frente de todo mundo, do lado da sua esposa, sabe, enquanto você tá ali no carro em movimento. Então, tipo, pra quê, sabe? Qual foi a motivação? Eu não cheguei a pesquisar a fundo a história desse assassinato, né? A gente sabe que foi esse Lee Harvey Oswald, que aparece ali na série, inclusive. E é muito interessante, é uma série bem legal. Não vou dar spoilers também, se vocês ficaram curiosos pra assistir. Tá na Prime Video, só não sei dizer se é dos Estados Unidos ou daqui também, tá? Mas tá lá. E no Streamio, caso vocês não encontrem na Prime Video. Mas assim, fica a minha indicação. Como eu falei, não é uma produção envolvendo muito a política, o sistema político em si, igual House of Cards. É mais envolvendo o assassinato do presidente Kennedy, né? Uma tentativa de impedir isso. Será que impedir isso? O que aconteceria se ele terminasse o mandato, o Kennedy? Se ele estivesse vivo até hoje, né? Como que seria? Bem interessante. Então fica aí a indicação. A gente fica pensando, né, tudo que ele poderia ter feito, não sei, nos Estados Unidos, se ele tivesse... Sim, né? Como que seria? Será que ele seria reeleito de novo? Talvez, porque, né, não sei, ele se dava bem, né, na época, assim. E o interessante, que nem você falou, que existem várias produções e existem várias produções de pontos de vista diferentes, né? Então a gente vê, por exemplo, a gente tem aquele filme Jack, que conta, que é com a... Ai, como é o nome dela mesmo? Esqueci agora. A Padme lá, ai. A que faz a Padme em Star Wars. A Natalie Portman. Nossa, fugiu o nome dela. Tem o filme Jack, que é interpretado pela Natalie Portman, que ela faz a esposa do Kennedy, e a gente vê o ponto de vista dela, né? Porque essa parte acontece no filme. Então, assim, a gente também tem na série The Crown, quando isso acontece, a gente vê o ponto de vista da rainha da Inglaterra e do primeiro-ministro da Inglaterra, como que eles ficam, porque o Kennedy tinha acabado de ter uma reunião com eles lá na Inglaterra, lá em Londres, e daí ele voltou para os Estados Unidos, se eu não me engano, e daí aconteceu isso, né? Foi alguma coisa assim. Então eles tinham acabado de ter esse encontro e eles tinham conversado sobre algum acordo. Então, assim, existem várias produções de vários pontos de vista diferentes. Então, assim, acho que não tem como você não, pelo menos, saber, sei lá, um pouquinho da história do Kennedy por alguma coisa, sabe, alguma produção dessa que você já assistiu. E outra série que trata sobre a política americana, novamente, é American Crime Story, que é uma série antológica criada pelo Ryan Murphy, que não sabemos se vai continuar ou não, eu acredito que não, porque faz anos aí que não tem uma nova temporada dessa série, ele vive criando outras novas, sem dar continuidade às antigas, mas essa segunda temporada foi muito boa. Pois é, essa segunda temporada, ela falou sobre o impeachment do presidente Bill Clinton, por causa do escândalo que ficou conhecido como escândalo Levinsky, né? Um escândalo político envolvendo uma suposta relação sexual entre o presidente dos Estados Unidos, o Bill Clinton, e a Monica Lewinsky, uma estagiária de 22 anos da Casa Branca que abalou, né, na época, a década de 90. Você conhecia esse caso, Laura? Eu conhecia, assim, tipo, pela história, mas eu nunca assisti nada. Assim, eu conheço porque, sei lá, não sei se a gente chegou a estudar isso na escola, acredito que não, mas, assim, eu conheço a história do Bill Clinton, sabe? Mas já ouvi falar, mas nunca assisti nada. Não assisti também American Crime Story. Eu gostei bastante dessa temporada. Eu não conhecia o caso, não sabia do impeachment do Bill Clinton. E a série, ela explora essa crise nacional que resultou... Na verdade, foi o primeiro impeachment de um presidente dos Estados Unidos em mais de um século. Então, com certeza, ficou bem, assim, falado na época, né? Foi da década de 90, então a gente era bem criança ainda, né? A gente tinha nascido aí, em 94. E conta a história sobre a perspectiva de mulheres no centro dos acontecimentos
acontecimentos. Então tem a Mônica Lewinsky, né, que é a estagiária. Na verdade, ela é a principal, começa ela, assim, toda animada, porque ela conseguiu um estágio na Casa Branca. Então, a série é bem focada nela. Temos a Linda Tripp e a Paula Jones. E elas foram lançadas aos holofotes públicos em meio a um clima de rancor partidário, mudanças na política sexual e transformações na mídia. Então, a série, ela mostra como que o poder pode beneficiar alguns e destruir outros dentro das instituições mais sagradas do país. Porque, assim, quando a Mônica conta, eu não lembro se é pra Linda Tripp ou pra Paula Jones, uma dessas duas é interpretada pela Sarah Paulson, que ela sempre faz a maioria das séries do Ryan Murphy. E meio que ela não acredita na Mônica, sabe? A galera, tipo, não acredita. Parece que a galera idolatrava o presidente, Bill Clinton, certinho. Não, ele é casado. Tipo, ele nunca faria isso. Então, meio que ela não acredita na Mônica, sabe? Mas, assim, acredito que tenha tido uma investigação pra ele ter levado o impeachment. Então, deve ter alguns probleminhas aí, né? Mas, assim, você fica chocada com as coisas, sabe? Não sei dizer também se tudo que é mostrado na série, a gente sabe que o Ryan Murphy gosta de dramatizar muito os acontecimentos reais, né? Então, não sei dizer tudo, se é real, se realmente a Mônica agia daquela forma, né? Se o presidente agia daquela forma, porque como é do ponto de vista dela, às vezes ela podia achar que tava rolando uma coisa entre eles, mas na verdade não tava rolando nada, era o jeito dele tratar as pessoas, não sei. Mas, se teve impeachment, eu acredito que tenha acontecido sim alguma coisa entre eles. Mas é uma série muito interessante que eu recomendo também, a segunda temporada, são 10 episódios. Se não me engano, tá disponível na Disney Plus, né? Porque o conteúdo da Star Plus foi pro Disney Plus e normalmente as séries do Ryan estão lá no Disney Plus. Então fica indicação também, se quiser conhecer um pouco desse escândalo que foi aí no mandato do Bill Clinton. Bom, e agora um filme mais levinho, mais assim, tipo, bem ficcional nessa área, porque a gente também vai comentar algumas ficções, é A Filha do Presidente. Esse filme é um clássico, acho que dos anos 90 ou dos anos 2000, não sei. Ah, eu acho que é por aí. Eu sei que nós que somos, eu e a Gil que somos de 94, a gente cresceu vendo esse filme na sessão da tarde, né? A Filha do Presidente com o Michael Keaton no papel do presidente e a Kate Holmes no papel da filha. Então, assim, é aquele romance, né? Tipo... Esse você já viu, né, Laura? Ah, sim, já vi 500 mil vezes. Na verdade, faz muitos e muitos anos que eu não assisto, que eu não vejo nada. Mas quando eu era criança, eu assistia direto. Nossa, eu coloquei esses dias pra assistir. Assim, é um filme que eu sei de cor. Eu acho tão fofinho, tipo, adoro, assim, o fato dela... Só que, assim, ela é muito ingênua, né? Pelo amor de Deus. Nossa, ela, assim, pelo fato dela ser filha do presidente, eu não sei se é assim que acontece de verdade, quem é filha do presidente. Tipo, ela não tem noção de nada da vida, sabe? Tipo, ela vai pra faculdade, ela não tem noção de a faculdade é daquele jeito. E daí ela acaba se apaixonando por um carinha, que depois ela descobre que é um dos seguranças do pai. E ela fica muito chateada, né? Porque, eu acho eles muito fofinhos. Gente, eu adoro esse filme. Sério, é típico Sessão da Tarde, mas assistam. O carinha que faz o segurança é o... Não é aquele menino lá? Não, esqueci o nome dele. Ele é o Homem-Formiga, não é? Não é o Homem-Formiga? Não. É um ator que eu acho que eu nunca vi em outro filme. Será que eu tô confundindo? Ah, não. Eu tô confundindo com a Patricinha de Beverly Hills. Ah, não, esse aí é a Patricinha, Esse é o Homem-Formiga. Esse que faz o segurança, é que agora ele tá velho. O filme é de 2004, a gente tinha 10 anos. Então a gente assistia muito na Sessão da Tarde. Eu não conheço ele de outros filmes. Eu só conheço ele mais desse mesmo. Que ele tava, né, jovem na época, tava mais bonito. Agora ele não envelheceu muito bem, não. Mas, gente, o filme é muito fofo. Eu adoro. Tipo, adoro o romance. E adoro tudo. Super recomendo. Mas, assim, é bem ficcional. É só pra mostrar mesmo como que é a vida de você sendo filha de um presidente dos Estados Unidos. Tipo, você não pode ir pra festinha sem estar 3 seguranças atrás de você. E ela se sente incomodada com isso, porque ela não consegue ser uma garota normal. E ela só quer viver essa parte da vida dela, né? Esse momento da vida dela na faculdade como uma garota normal. Aproveitar as festas, sair com as amigas, né? Viver aí, né? Romances. E ela não pode, por causa que sempre ficam 5 seguranças atrás dele. A galera fica zoando ela, né? Tipo, o pai dela... que é o presidente, que às vezes eles nem votaram, né, os pais, né, nem votaram no presidente, falam mal. Então, tipo, assim, assistam, é uma recomendação muito boa nossa. E não tem desculpa pra não assistir, não precisa ir pro streaming, porque tá na Netflix e na Disney Plus.
Bom, e quem aí lembra do ex-presidente Bush, né? Que acho que também quem cresceu nos anos 2000, a gente viu bastante. Ele teve bastante envolvimento com a questão das Torres Gêmeas, né? Várias dessas coisas com terrorismo, ele sempre estava envolvido, né? Porque ele era o presidente na época. Então, nós temos um filme sobre a vida dele, desde que entrou para a faculdade e seguiu os passos do pai na política. Então, com Josh Brolin no papel do George Bush, Thanos, para quem não reconheceu aí, o filme se chama W, né? Muito criativo esse nome, pois era o seu apelido na faculdade. E para quem tiver curiosidade de ver, tá disponível na MUBI, na Google Play ou, que a gente sempre recomenda, o Streamio. A gente também teve o filme Nixon, sobre o ex-presidente Richard Nixon, e coincidentemente o filme é dirigido pelo Oliver Stone, que é o mesmo que dirigiu o filme que a Laura acabou de indicar, W. Esse aí gosta de fazer filme sobre presidentes, né? O Nixon, eu não conheço muito sobre esse presidente, mas ele tá na Disney Plus e na Apple TV, que, né, quem quiser se interessar um pouco aí também sobre a vida do Richard Nixon, tá aí nos streamings para vocês assistirem. Bom, e nós temos também o drama épico histórico Lincoln, que é o filme que relata os esforços do presidente Abraham Lincoln, mais famoso também dos Estados Unidos, em janeiro de 1865, para aprovar na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos uma emenda à Constituição que, né, na época ia abolir formalmente a escravidão no país. Então, foi dirigido pelo Steven Spielberg, né, esse filme, por isso que ele ficou muito famoso. E o Daniel Day-Lewis levou o Oscar de melhor ator. Pra quem tiver curiosidade, e eu recomendo demais, gente, o filme tá disponível na Prime Video. Ele é um filme, assim, bem lento, bem maçante de você assistir. E também quase 3 horas de filme, né? Ele é bem longo, mas assim, é que eu não sei, tipo, é difícil falar assim, mas eu sou apaixonada pela história do Lincoln, sabe? O Lincoln é um presidente que eu curto muito, então eu quando era pequeno, tinha essa, sabe, sei lá, essa ficção em aprender mais sobre a história do Lincoln e do Benjamin Franklin, que era da mesma época também. Então, assim, são dois americanos, acho que um dos únicos americanos que eu gosto, e eu gosto de estudar. Eu tenho a biografia, um livro que é da autobiografia do Benjamin Franklin, ele comenta bastante sobre o Lincoln, né, na biografia dele. Então, assim, é uma história muito interessante de ver, porque o Lincoln, ele foi um presidente que ele foi assassinado, né, pela oposição. Ah, eu não sabia. Nossa. Ele foi assassinado num dia que ele estava no teatro, assistindo uma peça de teatro, pela oposição, por quem não queria ele no poder, justamente por isso, porque ele era um dos caras que lutava para acabar com a escravidão lá, né, das pessoas pretas lá nos Estados Unidos. Então foi justamente por isso que ele foi caçado, sabe? E várias pessoas faziam conspirações contra ele e tal, mas ele foi um excelente presidente para os Estados Unidos. E, né, claro, como a gente vê, todos os presidentes que foram bons, eles sempre sofrem ou alguma coisa, algum golpe, ou são mortos, né? Isso sempre acontece. A gente sempre vê isso na história do mundo, né? Acontecendo. Então, assim, mesmo que seja maçante e tal, mas eu recomendo, assim, é claro que se você tem zero paciência e zero interesse, essa recomendação não é pra você. Mas é muito legal ver o quanto que o Lincoln, tipo, essa parte mais, assim, dele mexer com a Constituição, né, dos Estados Unidos. É bem legal. E se você não tem paciência, tem a outra versão, a versão de Caçador de Vampiros, né, do Lincoln. Pode assistir essa versão também, quem quiser. É verdade. Mas, gente, a política não é só nos Estados Unidos, não, tá? Apesar da maioria retratar a política deles, na Inglaterra a gente também tem produções que tratam da política de lá, né? Como The Crown, que a Laura já citou, que mostra o reinado da Rainha Elizabeth II. É uma produção original da Netflix, então vale muito a pena. Já terminou, já finalizou. Eu não terminei de assistir a segunda parte da última temporada. Você terminou, Laura? Eu ainda não também, tô bem atrasada. Então, porque pega... a última que eu parei, acho que foi no acidente da Diana, da princesa Diana. Aí não sei depois o que aconteceu. Eu tô bem antes de você, então. Meu Deus. Mas assim, é muito boa, gente. The Crown, que quiser saber um pouco mais sobre, né, todo esse reinado, assim, de quase um século da Rainha Elizabeth II. E a gente também tem o filme O Discurso do Rei, que conta a história do rei George VI, que contrata o Lionel Logg, um fonoaudiólogo, para ajudar a superar sua gagueira. E os dois homens, eles tornam-se amigos enquanto trabalham juntos, e depois que o seu irmão abdica, o rei confia em Logg para ajudá-lo a fazer um importante discurso
discurso no rádio no começo da Segunda Guerra Mundial. É um filme com Colin Firth no papel principal, um dos maiores atores britânicos mais famosos aí, e que eu quero muito assistir, que eu não assisti até hoje, que se não me engano, acho que levou algum Oscar. Levou Oscar, eu só não vou lembrar do quê, não sei se foi de melhor filme ou sei lá. Mas, nossa, Gil, esse filme é incrível, a trilha sonora dele é muito boa, sabe, tipo, ele não é parado, pode ficar tranquila, que ele, tipo, ele é bem, assim, até dinâmico, sabe, pra você entender a história do Rei George, mas, tipo, mano, é muito boa, a produção tá, tipo, excelente, excelente. E do Brasil, a gente também tem várias produções, né, sendo uma das mais conhecidas o documentário Democracia em Vertigem, que na época que ele foi indicado, né, porque sim, gente, a gente teve indicação com esse documentário, e teve muita polêmica aqui no Brasil, a galera ficou muito brava, sabe, tipo, por causa de sair esse documentário, mas olha onde a gente chegou, né, com esse documentário. E ele também é da Netflix e retrata os bastidores do impeachment da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e o julgamento do seu antecessor, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente do Brasil, e o pleito que elegeu o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, e também, com tudo isso, a crise política e econômica que a gente estava vivendo no país na época. Então, assim, esse documentário, nossa, eu recomendo demais, porque a diretora, né, do documentário, que foi ela que foi lá pra Brasília filmar, tipo, ela coloca umas imagens, assim, inacreditáveis, sabe, das coisas que aconteceram na época do impeachment. E, assim, independente de lado de política, sabe, aqui no Brasil, de que lado que vocês são, mas é bom a gente ver esse documentário pra, tipo assim, não cair em fake news da época, né, que rolou muito na época, pra você ter um conhecimento melhor do que aconteceu, né, do porquê que a Dilma, ela sofreu esse impeachment, todas as coisas que aconteceram depois, o que o Temer fez, né, as primeiras ações dele. Então, assim, recomendo demais, demais, independente da sua posição política aqui no Brasil. E como todos já sabem, o Donald Trump foi reeleito presidente nos Estados Unidos. E vocês sabiam que um filme sobre a sua trajetória, que ele nunca autorizou, tá rolando nos cinemas? O filme se chama O Aprendiz. Apesar de nunca ter sido aprovado pelo Trump, passou por vários perrengues antes de ser lançado. Então, ele ficou muito bravo, né? Porque o título do filme é o mesmo do programa que fez o Donald Trump famoso mundialmente, né? Quem nunca viu aquele meme dele, aquela frase "You are fired", você está demitido, que era a frase que ele repetia ao dispensar um candidato no final de cada episódio, né? Eu não sei se quem tá ouvindo aí, a gente já assistiu O Aprendiz. A gente teve também a nossa versão aqui no Brasil, né, com o Roberto Justus. É isso que eu ia falar. Não lembro quem fazia, mas eu já assisti. É o Roberto Justus que fazia, que ele era tipo como se fosse o papel do Donald Trump, né? E o filme é estrelado pelo meu marido, Sebastian Stan, o famoso soldado invernal do universo cinematográfico da Marvel. Sim, gente, ele não faz só o papel na Marvel, tá? Ele sabe fazer outros papéis também. E o filme se passa lá em Nova York nas décadas de 70 e 80 e explora os primeiros passos do Trump, como ele iniciou seu império imobiliário, graças a uma parceria com o poderoso advogado e conselheiro político, o Roy Cohn, que é interpretado pelo Jeremy Strong da série Succession. Olha só, elenco de peso. Pois é. A ascensão do Trump é mostrada no filme como a de um cara quase sem princípios e com atitudes bem questionáveis. Em 2 horas de histórias, o filme revela fraquezas que ele sempre tentou esconder, como o transplante de cabelo para disfarçar a calvície, como se a gente não tivesse percebido, né? Porque cabelo fake que ele tem, pelo amor de Deus. E um episódio de abuso contra a ex-esposa Ivana e até uma lipoaspiração. Então, assim, a gente não sabe se tudo que tá no filme é verdade, né? O que é mentira, o que é verdade, o que eles, né, aumentaram a história. Acho que é por isso que o Trump tá tão bravo também, sabe? Mas, gente, lipoaspiração, essa é novidade, hein? Fiquei curiosa pra assistir o filme. E o filme, ele foi anunciado lá em 2018, só que só agora, em 2024, que chegou para o público. No Festival de Cannes, lá em maio, foi aplaudido de pé por 8 minutos, tornando-se um grande sucesso. Só que o Trump, ele não gostou nada disso e enviou uma notificação extrajudicial aos produtores, ameaçou as distribuidoras caso comprasse os direitos para exibição nos Estados Unidos, porque ele temia que esse filme pudesse afetar sua imagem nas vésperas das eleições.
eleições. Só que a gente sabe que nada afetou porque ele ganhou, né? Mas assim, quem ficou curioso, eu tô muito curiosa pra ver esse filme. Não vou ver no cinema, vou esperar sair algum streaming. No streaming já deve estar aí, tá? Quem quiser assistir, quem já assistiu, comenta com a gente. Mas tô muito curiosa porque realmente eu não sei nada da vida do Trump. Eu também tô bem curiosa, quero assistir pra saber, né, por que o Trump ficou tão bravo assim de sair um filme sobre ele. Eu vi que esse caso de abuso, realmente a ex-esposa dele chegou a denunciar ele, mas parece que depois ela se retratou. Até então não sabemos se realmente aconteceu ou não. Bom, mas e aí? Vocês curtiram essas indicações que a gente falou aqui? Ficou faltando alguma produção, seja sobre presidente ou político, ou alguma coisa envolvendo essa área da política, né? Comenta aqui com a gente ou lá no nosso Instagram, @SalaPrecisaPodcast. Espero que tenham gostado do episódio e já sabem, né? Até o próximo.